Vamos gravar primeiro. Bom, bom dia. Mais uma aulinha de redação para vocês. Bom dia para todos, né? Para quem já chegou, para quem está chegando agora. Vamos abrir o livro, que eu pedi que vocês abrissem o livro, módulo 2, página 83. Ficou um assunto de redação que nós não terminamos, né? Que é a nossa ortografia. E nós precisamos terminar, precisamos rever. Vocês já viram alguma coisa de ortografia no 6º ano, no 7º? Ah, nós temos também no 8º, né? Deixa eu colocar a Amanda em sala. Para quem está chegando ainda, bom dia. Vamos pegar meu livrinho, é módulo 2, página 83. Bom dia. Abram no livrinho. O livro deve estar perto de vocês. Ou então dá um pulinho rapidinho, pega, abre na página 83, tá? Palavras e expressões que causam dúvida. Foi a única matéria que ficou sem ser dada no módulo 2, que é de redação. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, página 83, vamos lá. Onde e aonde? Aonde vamos, professora? A biblioteca. Nossa, onde está a chave da porta? Releia as orações a seguir. Aonde vamos, professora? Nossa, onde está a chave da porta? É a dúvida, né? São as dúvidas que todos têm. Muitas vezes você bota onde no lugar de aonde e aonde no lugar de onde. Identifique e escreva qual das formas verbais em destaque indica movimento e qual indica localização. Pode abrir o fone. Eu tenho o verbo ir aí. Aonde, e o verbo estar. Movimento. Qual verbo, Ju? Qual verbo, Júlia? O ir? Aonde? Mas olha só, eu tô... No caso, ir. Aonde? Movimento, verbo de movimento. E onde? E no caso aqui, está. Onde está? Verbo de ligação aí, hein? Então, não é verbo de movimento. Aí, o estar, segunda oração, é o quê? É um verbo que indica o quê? Localização. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, vamos responder juntos. A colega já respondeu. Vamos colocar no chat aqui agora. Eu vou colocar aqui, ó, módulo 2, tá? Página... Vamos colocar 83. Pronto, módulo 2, página 83. Vou colocar o que a colega me respondeu. É a 1A. Então, vamos colocar na oração A, o verbo ir indica movimento, tá? Pode grifar o verbozinho, o verbo ir. Isso é assunto de prova também. E de simulado, né? Movimento. E agora eu vou colocar assim, ó. Vamos colocar aí na B, no caso aqui, frase B, que está... Vou botar aqui. E na oração. Vamos botar a resposta completa. B. Eu vou colocar aqui o verbo... indica localização. Pronto. Essa é uma... Assuntos que vocês já viram lá no 6º, no 7º, mas a gente tem que rever, tá? Eu não tenho só onde e aonde, eu tenho outras palavras aqui também. O termo aonde, na oração A, pode ser substituído por quais expressões? Aí nós temos aqui, ó. Para que lugar, o qual, para qual lugar.
Vamos colocar um desses termos, ou vamos colocar todos na frase. Vamos lá, na letra A. Para que lugar vamos, professora? O qual vamos, professora? Para qual lugar vamos, professora? Tem um que não soa bem aqui não, hein? Vocês me dariam qual a resposta? Primeiro, para que lugar? O qual? Ou para qual lugar? Eu posso ter mais de um também. Para qual lugar e para que lugar, eu acho. Mas o Então, qual, eu acho que não. Isso não soa bem aqui, né, Ju? O qual não soou bem no meu ouvido. Então, vamos lá, ela me deu para que lugar? Soou bem, né? Para que lugar vamos, professora? Vou colocar aqui, para vocês saberem qual é. O colega me deu resposta também correta. Para que lugar vamos? Eu tenho aqui. Depois eu tenho. Qual foi a outra que você me deu? Ah, para qual lugar? No caso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o fone, tá? Então, nós vamos ficar com esses dois aqui, ó. Pronto. Para que lugar vamos, professora? Para qual lugar vamos, professora? Isso é um detalhezinho quando a gente bota o qual, a qual, né? Vocês vão aprender em orações ano que vem, subordinadas adjetivas, né? O pronome fazendo função de adjetivo. Vamos lá, é uma conjunção, né? A palavra onde, na oração B, pode ser substituída por quais expressões? Em qual lugar? Em que lugar? De qual lugar? Essa é a 1C. Alguém tem resposta para mim? Vou colocar, tá? Os termos na oração para vocês verem qual que soa bem aqui. Nossa, onde está a chave da porta? Nossa, em qual lugar está a chave da porta? Nossa, em que lugar está a chave da porta? Nossa, de qual lugar está a chave da porta? Teve uma só que não soou nada bom, nada bem aqui. Alguém pode me dizer com qual eu vou ficar? Ou se tem mais de uma para mim? Em qual e em que? Em qual lugar? Soou bem. Obrigada. Viu como é que o colega está atento e participando? E tem gente aí que tem fone, mas não quer ligar. Tem vergonha, não sei por quê. Bom, vamos lá. Então, já estamos aprendendo a usar onde não é para esquecer, tá? Gente, isso aí a gente carrega o resto da vida. Podemos esquecer, igualzinho. Vamos trabalhar também de novo o uso do porquê, porque o aluno esquece o uso do porquê. Ainda continua em dúvida. Página 84. É 1D. O aluno esquece. Você também tem outras expressões, tem o você quer junto, você quer separado, tão pouco. Tem várias expressões que você não utiliza naquele momento, ou quase não usa. Não é por causa disso, quando você resolve usar, você não sabe como é que se escreve. Se é junto, se é separado, se é com tio, se é com M. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção, isso a gente carrega. Não é para apagar da mente, não. Vamos lá. Qual das duas formas verbais, que é o verbo ir e o verbo estar, exige a preposição a? Vamos ou está? Quem vai, que é o verbo ir, tá?
Aí puxa a regência do verbo para mim, ó. Quem vai a algum lugar. Então, quem está é um verbo de estado. O verbo estar aí não está. Quem está em algum lugar, não entra nem preposição. O único que entra na preposição, quando eu falo, é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, estou botando um a antes de algum lugar. Então, antes de algum, ou antes de alguém que seja, na minha pergunta, isso é regência verbal. Ele pede a preposição a. Então, a forma verbal, vamos, né? Vamos colocar a forma verbal, vamos, tá? Foi. Agora, vamos prestar atenção no que eu vou ler. A palavra onde pode ser substituída por em lugar ou qual lugar. E é usada com qualquer verbo que não exija preposição ou que não exija a preposição a. Repetindo, onde pode ser substituído por que lugar, qual lugar. E é usado com qualquer verbo que não exija preposição. No caso, o verbo estar não está exigindo preposição. Ou que não exija, no caso, ó, que não exija preposição ou que não exija a preposição a. No caso que eu falei que não exige preposição, é qualquer preposição. E depois eu confirmei também que a preposição a. Já a palavra onde pode ser substituída pelos termos para que lugar ou para qual lugar. Além disso, ela só é usada com verbos que exigem a preposição a. Então, vamos gravar issozinho que é muito importante. Então, quer dizer que eu só posso usar onde se eu substituir para que lugar ou para qual lugar. Além disso, ela é usada com os verbos que exigem a preposição a. Então, se eu não tiver a preposição a, eu não vou usar aonde. Eu vou usar onde. Tá? Mas as regrinhas que vocês já sabem, acrescentamos mais uma, né? Então, vamos prestar atenção. Onde você mora? Advérbio de lugar. A cidade onde ele nasceu não existe mais. Pronome relativo. Você sabe aonde Roberta foi ontem à noite? Advérbio. Forma verbal que indica movimento. Ah, você aprendeu que aonde, né? Com uma forma verbal que indica movimento. Mas preciso da preposição a. Então, você sabe aonde Roberta... a preposição já está embutido no onde, tá? Quem sabe, sabe de alguma coisa. Aí a preposição de. Quem sabe, sabe a alguma coisa. Então, quando eu tenho assim, você sabe aonde Roberta, ó, o movimento foi, o verbo ir está aqui, ó. Quem vai, eu não vou nem pedir a regência do saber, porque ele é transitivo direto aqui. Eu vou pedir a regência do verbo ir. Roberta foi, movimento, olha ele aí. Quem vai a algum lugar. Então, e a cidade onde ele nasceu não existe mais. A cidade onde, pronome relativo. Onde você mora? Nós temos o onde quando ele é pronome relativo e quando ele é advérbio. Aí você tem assim, ó, em que lugar, qual lugar? Adjunto adverbial de lugar. Não é isso? Aí você tem assim, a palavra onde pode ser substituída em lugar, qual lugar? E é usada com qualquer verbo. Então, um verbo de movimento. O outro, você pode usar com verbo de estado, sem ser verbo de movimento. Então, é onde nós temos aqui a frase. Aonde vamos, professora? Nossa, onde está a chave da porta? Um, direção. E o outro está sendo estado. Bom dia. Bom dia, Bia. Gente, eu queria saber... Ah, não, né? Essa turma não. Não. É Gabriela. Eu queria saber, Gabriela da 82.
Não é da 81. É da 82. Vamos lá. Alguém que abriu o fone aí? Vou lá na frente. Vamos ver se alguém quer abrir o fone. Iago, tá com dúvidas? Pedro Henrique? Vitória? André de Gonçalves? Nicolas? Ah, mas essa turma é muito boa. Ninguém tem dúvida de nada. Essa turma é maravilhosa. Muito boa. Já que ninguém tem dúvida, vamos lá, né? Ao invés de, em vez de. Mas também é uma palavrinha onde vocês trabalharam tanto já, né? É igual porquê. Mas sempre esquecem. Leia as manchetes a seguir. Esse aqui já é mais difícil, hein? Usinas priorizam etanol em vez de açúcar. E produção bate recorde, no caso aqui. A gente fala recorde, mas é recorde. Em abril. Motorista acelera ao invés de frear e carro invade casa, tá? No caso, quando eu falei recorde e recorde, forma correta é recorde. Mas muita gente usa recorde, né? Você entrou na língua assim, ó, entrou por entrar, mas a gente sabe que é recorde. Sabemos também que tem outras palavras, igual você fala assim, tá tudo ruim. Entrou também na língua, mas a forma correta é ruim. Por que ruim? É um hiato aí, né? Ruim. E muita gente escuta falando, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Mas está errado. Está tudo ruim. Porque é um hiato. Não é de tongo a palavra ruim. Mas tem muitas outras palavras que são pronunciadas erradamente. Mas entra na língua do cotidiano, vai ficando, ela vai tomando espaço, e vai todo mundo usando, e ninguém fala nada, né? Ninguém fica por isso mesmo. Mas quando você vai estudar a língua padrão, que você tem que escrever ou fazer uma divisão silábica corretamente numa redação, ou quando você vai ver um emprego, preencher alguma ficha, ou uma entrevista, pede as palavras corretas, né? Então, mesmo que você esqueça, fala assim, tá tudo ruim, você sabe que a palavra é correta. Quando você for pronunciar numa reunião, ou quando você vai tirar algumas dúvidas, ou quando você vai fazer alguma entrevista, a gente sabe que a palavra é ruim. E não é só essa não, tá? Não é só ela não, tem outras também. Você tem, né, muita gente fala prêmio Nobel, recorde. Isso tudo a gente tem que ver a palavra, onde está acentuada a palavra, né, o acento tônico da palavra, para que a gente possa pronunciar corretamente. Se está aqui, recorde, olha só, a sílaba tônica, de. Paroxítona terminada em E não pode ser acentuado, então não tem acento, então fica recorde. Então não é recorde, né? Aí se eu falasse recorde, o acento agudo seria no ré, mas só que nós não temos acento aqui no ré, aí seria pro paroxítona, mas teria que ter acento. Não tem, então é paroxítona, então a pronúncia tem que ser recorde. Tá? Isso tudo é regras de acentuação. Continuando. Isso aí já era para vocês estarem sabendo também. Usinas priorizam etanol em vez de açúcar. E a produção bate recorde em abril. Motorista acelera ao invés de frear e carro invade casa. Na manchete A, foi utilizada a expressão em vez de. Na B, na manchete B, ao invés de. Elas apresentam o mesmo sentido? Sim ou não? Se você colocar não, tem que explicar. Se você colocar sim, tem que explicar. Só que não é pessoal essa resposta. Vamos trocar os sentidos? Vamos ver se ela é o mesmo sentido? Em vez de, ao invés de. Antes de responder essa questão, coloquem para mim na página 85 e prestem atenção. A expressão em vez de pode relacionar termos contrários, bem como expressar a ideia de em lugar de. Vou repetir. A expressão
em vez de, pode relacionar termos contrários, bem como expressar a ideia de em lugar de. Já a expressão ao invés de é utilizada apenas em frases que indicam oposição, que vai o oposto. Já a expressão ao invés de é utilizada apenas em frases que indicam oposição. Então, vamos voltar lá, na minha perguntinha que eu fiz. Na manchete A, foi utilizada a expressão em vez de. E na B, ao invés de. Não se esqueçam que lá na 8.5 diz que ao invés de indica oposição. Então, elas apresentam o mesmo sentido? Então, se a B indica ao invés de oposição, não mantém o mesmo sentido, porque quando eu uso a expressão em vez de, não é oposição. Então, não mantém. Aí eu vou responder, deixa eu colocar aqui a página, eu já coloquei, 84, A1A, lá de baixo, tá? Ali embaixo, a questão ao invés. Vamos colocar uma é uma oposição, a outra não. Eu vou colocar não. Agora eu digo assim, Júlia, quer explicar? Vamos colocar a expressão, vamos pegar a primeira. Em vez de, grifem para mim em vez de, tá? Na manchete. A expressão não saiu. Em vez de, na manchete. Na manchete. Ah, vamos botar. Indica em que lugar? Vamos lá. Indica em... Vamos botar em que lugar, não. Vamos botar indica... Lugar D, né? Vou botar em lugar D. Vou colocar agora já na segunda. Vou pegar a segunda expressão. Ao invés de na manchete, não tá, eu sei por que está fugindo. Na manchete de, vamos colocar aqui, indica, já que é oposição, o contrário. Tá aqui que não está saindo, não sei por quê. B indica, vamos botar ao contrário. Ao contrário. Vou botar relacionando oposição. Vou botar relacionando. Peraí, relacionando. Vamos botar termos opostos. Ok? Tá. A expressão também pode colocar suas palavras, tá? Não, a expressão em vez de, grifem para mim, na manchete A, indica em lugar de. Já na expressão ao invés da manchete B, indica a expressão ao invés de. Na manchete B, indica o contrário de, relacionando termos opostos. Então, diz assim, o motorista acelera. Ao invés de frear, quer dizer, ele acelerou, ele tinha que frear. Acelerar, frear. Lembre-se de antítese, hein? E carro invade casa. Quer dizer, ele acelerou, ele, ao invés de frear, ele não freou. Invadiu, né? Invadiu, a primeira casa estava na frente. Então, a gente diz assim, frear e acelerar. Não esqueça as figuras de linguagem. A nossa antítese, tá? Então, é o nosso termo ao contrário de.
Vamos para a página 85. Vou deixar vocês fazerem 85 alguns minutinhos, só pelo menos a 1B. Vamos ver quem pode me dar a resposta. Além do sentido apresentado na manchete, a expressão em vez de, pode ser utilizada para indicar uma oposição. Assim, estaria adequado substituir ao invés de por em vez de. Na manchete B. Comente. Vamos comentar? Eu posso substituir? Sim ou não? Vamos ver se eu posso substituir? Eu posso usar na B, sim. Ao invés de, em vez de. O motorista acelera ao invés de, em vez de frear, o carro invade casa. Posso sim. Posso usar sim. Eu vou colocar meu sim aqui. Se você colocar não, vamos lá, coloquei sim. Deixa eu colocar aqui agora a minha justificativa. Alguém quer me dar uma justificativa? Eu posso colocar, então vou colocar. Pois a manchete B, eu posso trocar. Deixei um B. Vamos colocar aqui, relaciona termos de opostos contrários, né? Termos contrários. Contrários. Vamos lá, e nela poderiam. Um dia para quem está chegando, né, dona Sara? Utilizados. Vamos colocar. Eu posso usar outra expressão também. Bife implementar ao invés de. Eu posso usar no lugar da. Eu posso usar no lugar de. Eu posso usar ao invés de, que é o contrário, em vez de. Também posso. Ao invés de, em vez de. É sempre quando for o oposto, lembre-se da antítese que eu já falei, aí nós podemos fazer uma troca pela outra. Então, nós temos aí ao invés de, por em vez de. Tá? Já estou botando minha justificativa, é a expressão ao invés de, quando... Vou botar quando... Vou botar o quando, vou botar quanto a expressão, posso usar uma outra. Vou botar quando, eu vou para tempo. Eu quero quanto a expressão. Posso usar uma outra, tá? Em vez de. Aí vocês grifam para não ficar... Grifem para não ficar solta dentro da resposta, tá? Deixa eu colocar... Pronto, foi para vocês. Quando não tem ideias de oposição, nós não vamos usar, vamos usar ao invés de. Quando a gente tem ideias de o contrário, tá? O oposto, nós vamos usar. Quando você tem assim, ideias opostas, é uma. Quando você não tem ideias opostas, você usa outra. Então, você tem aqui, ó, como nós botamos na resposta anterior, em vez da manchete A, no caso, em lugar de, ó, em vez de açúcar, e produção bate recorde em abril. Tem oposto? Não. Aí você vê, motorista acelera, ao invés de frear. Então, você tem oposto? Tem. Aí você usa o termo apropriado para... Lembre sempre da nossa figura de linguagem. Então, vamos lá.
Eu coloquei sim, pois a manchete B relaciona termos contrários. E nela poderia ser utilizado tanto a expressão ao invés de, quanto a expressão em vez de. Não tem termo contrário, então eu fico na opção A. Aí diz assim: como fazer agroecologia? Alguém quer ler? É tão pequenininho, mas eu adoro que essa turma participe comigo. Alguém quer ler? Tá todo mundo dormindo ainda? Amanda quer ler? Acho que ninguém escuta. Vou ler. Júlia sempre participa. Vamos lá, Júlia, eu gosto. Pode ir? Vai, Ju. Pode? Como fazer agroecologia? Trabalhe-se a conservação do solo ao invés de destruí-lo com arações e gradagens sucessivas. Em vez de eliminar os insos, aprende-se a trabalhar a parceria entre as ervas e as culturas, entre as criações e as lavouras. Muito bem. Todos entenderam o que a Júlia leu, porque ela leu bem nítido. Agora vocês vão ter A e B para a gente fazer. Gente, olha só, é uma aula online. Vocês não estão dentro, vocês estão dentro de uma escola diferente, né? Não vamos botar nem virtual, porque a gente está trabalhando direto com vocês. Mas vocês não estão lá na escola, mas vocês estão em outra escola, em outra sala. Portanto, temos que participar. É aula. Como se vocês estivessem lá na sala, dentro da escola. Só que vocês estão nas suas casas, eu estou na minha, a gente está se comunicando, está aprendendo através. Tanto vocês estão aprendendo, que vocês me trouxeram notas maravilhosas nas provas. E eu não estava lá, lógico, eu tive notas baixas, mas eu tive notas maravilhosas, e a nota do extra classe vai em cima da provinha. Oi. Professor, teve alguma nota vermelha, sim, ruim mesmo? Tipo, abaixo de 3? Eu tive notas vermelhas, mas se eu tive abaixo de 3, foi pouca, foi 1 ou 2, mas eu tive mais notas vermelhas. Mas tem alunos que tiraram, fizeram em casa, mas teve o extra classe. Então, somei os 2 e dividi por 2. Vocês têm que participar. E muitas vezes o aluno coloca ali, permitir, entra na aula, mas liga o computador, bota ali o nome dele ali, volta para dormir, ou então nem assiste a aula. Aí, quando vocês vão fazer simulado, vocês não estão trabalhando como se estivessem lá na escola. Vocês estão tendo oportunidade de estudar mais, pegar o livro, tirar as dúvidas, fazer tudo direitinho. Deita na tua cama, assim, ou senta na ponta, senta numa mesa. Eu não gosto muito que estude na cama, não, eu prefiro na mesa. Por quê? Porque senão a cama tira a sua atenção, né? Você te dá sono, fica sonolento. Gente, tem que estudar. Não é para mim, para A, B, C ou D, não. É para vocês. Eu canso de falar isso. Vocês podem tirar notas maravilhosas e prestarem atenção, participarem da aula, se estudarem. Na minha concepção, nota não mede capacidade de ninguém. Você pode ser um excelente aluno e não conseguir as notas que vocês querem. Eu sempre tive essa concepção. Eu acho que eu tirei 10, tirei 9, é um gênio. Não. Muitas vezes o gênio está naquele ali que tirou 3, tirou 2, tirou 4. É porque ele não conseguiu, ele estava totalmente aéreo, ele não prestou atenção no que ele estava fazendo, ou ele não estudou, não se dedicou, fez de qualquer jeito. Mas muitas vezes o aluno é super inteligente, não faz jus da inteligência que ele tem. Então, vamos prestar atenção, vamos participar. Abre o fone, professor, que está barulho, tudo bem, faz a pergunta e fecha. Não custa nada. Então, eu digo assim, a Júlia acabou de ler agora para mim, como fazer agroecologia. Leia a seguir o título da linha fina de uma reportagem. Nós já vimos resenha, vimos reportagem, nós acabamos de ver no livro, começamos, né? Notícia, já vimos notícia também em aulas passadas. Tudo isso a gente está trabalhando. Aí o aluno esquece. Não é porque a aula está sendo gravada que eu não vou lá pegar para assistir. Não é porque tem aulas passadas que eu não assisti, eu larguei de mão. Não, tem que assistir.
É a mesma, está gravando a aula, está para vocês. Para quem dormiu demais ou para quem não prestou atenção, pega depois. Gente, é um velho ditado, como se diz, se conselho fosse bom, a gente não dava. Estava todo mundo rico, a gente ia vender conselhos. Mas a única coisa que a gente dá para vocês é a oportunidade, tem que aproveitar. Considerando as palavras que formam a palavra agro, olha só, você tem duas palavras aí, tá? É um assunto do 8º ano também. Radicais. Dois radicais. Então, o livro já entra direto. A professora, mas a gente não está dando. Eu sei que não está dando, mas o livro já chegou direto fazendo uma pergunta sobre isso. E eu tenho que falar, senão como é que eu vou dizer? Vou te dar a resposta e vai ficar tudo por isso mesmo? Não. Ele falou assim, considerando a palavra que forma a palavra agroecologia, explique o que você entende por esse conceito. O que nós podemos falar sobre? Vamos falar sobre a palavra. Mas eu vou falar sobre agroecologia, são dois radicais. É igual como você diz assim, pedagogia, quando você diz assim, dermatologia, quando você utiliza odontologia. O que nós temos? Ondologia, estudo, ondo, aí você junta dente, estudo da dentição, estudo, né? E vai formando, pedagogia, logia, estudo do quê? O que é pedagogia para vocês? O que é pedagogia? Criança, estudo do adolescente, estudo da criança, pedagogia. Então, a gente vai pediatria, criança, estudo da criança. Isso tudo é dois radicais, que nós chamamos de grego e latino. Juntos dois radicais, e nós formamos várias palavras, muitas palavras. Então, você tem metalinguística. Isso tudo a gente vai juntando e vai formando as palavras, são dois radicais. Aí eu tenho aqui, né? Nós temos aqui agroecologia. Mas quando eu chegar nessa matéria para vocês, aí eu vou detalhar muitas palavras que vocês nem imaginam, vocês vão ter. Deixa eu chegar em radicais para vocês, vamos lá. Considerando as palavras que formam a palavra agroecologia, explique o que você entende por esse conceito. Coloquem para mim. Escreva no livrinho de vocês o conceito de agroecologia. Estou ditando, hein? O conceito de agroecologia está relacionada, vou botar relacionado que é melhor, né? Agroecologia ou agroecologia. Vamos lá, mas a gente está falando do conceito, né? Que é masculino. Então, está relacionado a... Quando quiser que eu repito. A uma forma de agricultura, eu vou dar a palavra, eu estou dando significado da palavra toda, tá? Mas nós vamos estudar as palavras por radicais. Repete, por favor, professor. Posso? O conceito de agroecologia está relacionado a uma forma, vamos botar de agricultura, significado da palavra toda, de agricultura o conceito de agroecologia está relacionado a uma forma de agricultura socialmente
justa, vírgula. Economicamente viável. Mas eu estou botando a explicação, hein? E ecologicamente sustentável. O conceito de já foi para vocês no chat, hein? O conceito de agroecologia está relacionado a uma forma de agricultura socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. Agora, eu posso botar também que ela consiste, que é esse tipo de agricultura, tá? O áudio está desligado, senhor. Prof, Prof, o áudio está desligado. prof, seu áudio está desligado. Ative o áudio. Engraçado, quando eu volto ainda por cima com o áudio desligado, ninguém merece. É tanta coisa. Já voltei gravando, saí da sala de novo, o áudio desliga, é uma gracinha, né? É só vocês que são presenteados dessa forma. Só acontece isso comigo na primeira aula. Não sei por quê. Do nada, saio e volto. Mas tudo bem, faz parte. A gente não pode... muita gente né, na internet, muita gente usando a internet, todas as escolas estão andando online, ninguém aguenta, né? Então, a gente sai mesmo. Então, vamos lá, repetindo. Já foi para vocês a resposta, não já? Mas eu ainda queria continuar a 1A que eu não terminei, que é a página. Ai, vou te contar. É um problema sério, né? Mas vou fazer o quê? É a página 85, a 1A, que eu não terminei, não. Eu queria completar com as minhas ideias. Ideias mirabolantes. Vamos lá, continuando ainda, tá? Que eu não acabei, não. Tem muito espaço aí. Ela consiste em um novo jeito de relacionamento com a natureza. De fato, e é mesmo, né? Vou botar até que eu botei mais um pedacinho. Com a natureza, vou botar uma vírgula aqui, eu vou botar que visa proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente. Tá, ficou bonitinho. Como um todo. Pronto. Completei a ideia. Eu queria completar a ideia. Ela consiste em um novo jeito de relacionamento com a natureza, que visa proteger o meio ambiente como um todo. Tá? O tipo de agricultura. Mas vocês vão saber na parte da gramática, que nós estamos aqui vendo a parte redacional, vocês vão ver a parte da gramática, o prefixo, que forma agroecologia, agropecuária. Ainda mais agora com essas novas regras da língua portuguesa que saiu em 2012, né, o Brasil foi, acho que um dos primeiros a colocar logo a nova ortografia, juntou muitas palavras
mas aí juntar os prefixos, não os radicais, tá? Os radicais são duas palavras que se juntam. O prefixo, ele acrescenta no início da palavra e o sufixo no final da palavra. Isso tudo é assunto para a gente ainda esse ano. Vamos lá? Aí diz assim, B, explique o emprego da expressão, no caso aí, são mais de uma expressão, são duas. Então, das expressões, ao invés de, em vez de, na linha fina da reportagem. Gente, a gente sabe o que é uma linha fina na reportagem, né? Olha só, primeiro parágrafo. Olha a linha fina aí. É o primeiro assunto logo que vai ser discutido em todo o corpo da reportagem. Já falei sobre linha fina, já botei em aula para vocês anotarem no caderno, gravarem. Ao invés de, vamos colocar então a 1B. A 1 em B. Ao invés de, você sempre grifa, tá, o termo. Está indicando, estou ditando junto, hein? Ao contrário de. Vamos colocar aqui um ou seja, a preservação do solo ao contrário da destruição, né? Ao invés de fazer a destruição, eles estão fazendo o quê? A preservação, né? Deixa eu tirar cá, esse é um Mzinho aqui a mais. Eu dei maior cuidado para não tocar em nada aqui, nem posso tocar em nada. Vamos lá. Em vez de, vamos usar o em vez de, vamos colocar que está indicando em lugar de. E fiz sempre esses termos que nós estamos trabalhando, já falei para vocês, porque são chaves principais para estudo, tá? Página 86 e última do nosso capítulo 2, do módulo 2, que ficou de redação para a gente terminar. Mas é que não vai dar tempo de terminar hoje, não tem problema não. Porque esses assuntos, né, que trabalho em reportagem, ortografia, termos ortográficos, isso aí não vai sair da gente. Nós vamos ter que trabalhar no 3 também. 1C, a expressão ao invés de pode ser substituída em vez de, nesse contexto, por quê? Deixa eu colocar, é 1C, né? Pode sim, pode ser substituída assim. Agora eu vou ter que colocar meu porquê. Vamos lá. Pois a oração indica, vou botar ação contrária. Hoje tem atividade no caderno, hein, gente, de português, hein? Na última aula, tá? A expressão em vez de. Esse assunto é fácil. Basta prestar atenção como você está trocando. Usada, vamos botar usada no lugar de, ao invés de. Pronto. Vamos a 2. Vai dar tempo. Não vai dar tempo de tudo, né? Vamos lá, preste atenção. A seguir, você vai ler um trecho de uma das diversas histórias do livro Noites Iluminadas, criadas para serem contadas às crianças antes de dormirem. Vamos dizer que vocês já ouviram também essa história. Feche os olhos e tente imaginar de onde vêm os sonhos. Será que eles simplesmente entram na sua cabeça ou alguém os coloca ali quando você está dormindo? Vamos ver se consegue descobrir.
Apanhe a lanterna mágica e ande pelo caminho encantado. Aonde ele levará você nesta noite? São sonhos. Né? Existem especialistas que dizem que a gente sonha todos os dias, mas que a gente não lembra. É raro quando você conseguiu. Lembrei disso, hoje já me aconteceu isso, não, foi um sonho. Né? E muitos especialistas dizem, vocês sonham todos os dias, mas não lembramos os sonhos. E eu acredito que o sonho seja muito esforço, muita coisa que você faz durante o dia. Então, vem os sonhos mirabolantes, né? Com aquilo que você fez e algo assim da imaginação. Eu não sei explicar, né? Eu não sou especialista no assunto, mas eu acredito que muitas vezes que o cansaço, né, do corpo também faz você sonhar muito. E muitas vezes você lembra, outras vezes você não lembra. Mas as pessoas dizem, né, especializadas assim no assunto, estudam o assunto do sonho, do sono, diz que a gente sonha todos os dias. Mas eu não me lembro dos meus sonhos. Em sua opinião, o que são os sonhos e como eles surgem? É para a gente comente. Você acha que esse texto produzido para divertir o público infantil tem a intenção de dar uma explicação científica sobre a existência dos sonhos? Por quê? Vou para C. Não estou dando resposta, não, porque isso aí vou deixar vocês responderem. Releia o início do trecho. Nele, a palavra onde pode ser trocada por outra expressão. Reescreva a frase substituindo essa palavra. Releia o final do trecho e reescreva a frase substituindo a palavra onde por outra que não altere o sentido do texto. E compare o uso das palavras onde e aonde, e justifique o emprego delas dentro, não daquele texto que nós já estudamos, dentro desse fragmento que eu tirei aqui do livro, né, do nosso livro, Noites Iluminadas. Tem a obra literária e foi tirado esse fragmento que eu li, tá? Eu vou deixar para vocês me responderem A, 2A, B até a E. E encerra esse assunto de onde não vai encerrar, encerrou aqui no livro. Mas a gente vai continuar trabalhando, tá? Onde e aonde, ao invés de, em vez de, ao invés de. E vai entrar outras palavras também. Vamos ter que rever o porquê, que muita gente já esqueceu. Nós temos parônimos e homônimos, né? Temos muitas palavras ainda para ser vista. Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam a 2 até aí. Se alguém já tiver a resposta da A, eu prefiro a resposta de vocês. Em sua opinião, o que são os sonhos e como eles surgem? Alguém pode falar para mim o que é um sonho? Eu não preciso nem colocar a resposta aqui, porque não tem nem espaço. Mas eu queria ouvir se alguém sabe o que é um sonho. Tem algum cientista na minha turma e sabe me informar. Podem falar? Às vezes são pensamentos que a gente pensa demais durante o dia, ou acontecimentos que a gente passa no cotidiano, aí acumula e meio que vira um sonho. Sei lá, eu acho que seria isso. É sua opinião, a minha também. Ô, Júlia, você lembra dos teus sonhos? Consigo lembrar. De todos eles ou só de alguns? A maioria eu consigo lembrar, mas tem alguns que não. Você acredita que eu não consigo me lembrar dos meus sonhos? Se eu sonho todos os dias, não sei. É muito difícil. E quando eu sonho, são aqueles sonhos que me acordam de madrugada, que eu não quero voltar a dormir. Assim, sonhos pesados, coisas assim que eu nem imaginava que fosse entrar nos meus sonhos. Né? E eu não penso nada de sonho pesado para dormir. Mas é um filme, alguma coisa que você vê, de ação. E dizem que a mente também vai gravando. Bom, eu gostei da sua opinião, que é a mesma minha. Tem mais alguém que quer dar uma opinião? Eu botei 2 aqui, eu não botei a letra A, mas eu botei 2 aí, resposta pessoal. O que a colega falou pode escrever no seu livro, ou espreme um lugarzinho aqui em cima da A e coloque a resposta. E vou deixar para vocês para casa. Tem que terminar meu livro, tá? Na parte de redação só. Para casa. Vamos botar só uma página. Não tem são páginas, não. Só uma página, que é 86. Só para a gente corrigir na próxima aula de redação.
É 8:30. E tem matéria nova, tá? Hoje tem mais uma aulinha de português. No último tempo, nós já fizemos o módulo 2 todo, faltou essa questão de onde, aonde, ao invés e em vez de. Depois nós vamos para... Ainda tem assunto também de redação para ser corrigido, né? Tem o texto infográfico. Nós estamos trabalhando a página 13, 14, que eu não corrigi hoje, porque é assunto novo. Um beijo para vocês, tá? Até a última aula, tá? Beijão para vocês. Tchau, professora. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.